Boa tarde, boa noite, bom dia. Meus amigos, voltando a falar do fracasso do Galo ontem contra o Palmeiras, é muito engraçado quando determinados programas dizem que o Galo descansou menos do que o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou no sábado e o Galo jogou domingo contra o Internacional e teve menos tempo para descansar. Mas na verdade o Galo não jogou contra o Internacional. Ficou andando dentro de campo, se poupando, entre aspas, né, para o jogo de quarta-feira. E por que, se o jogo do Internacional estava muito próximo ao jogo do Palmeiras, por que o Cuca não escalou um mistão? Não, mas agora, depois do empate vergonhoso, está dizendo que vai jogar um mistão contra o Atlético do Paraná, aqui em Minas Gerais. Quando o jogo do Internacional foi lá em Porto Alegre, que justificava muito mais. Mas, na entrevista de retorno ao Galo, o Cuca disse que precisava ganhar 15 partidas para vencer novamente a Série A. Tá? O certo era colocar aqueles jogadores recém-contratados e a base que ele manteve erradamente, entendeu? Ele guardaria as forças em Belo Horizonte. Mas são desculpas que determinados programas querem dar para tentarem ajudar esse gosto amargo de um empate com gosto de derrota. E o certo seria, tendo em vista os jogos anteriores, o certo seria que se o jogo do Palmeiras foi na quarta-feira, os jogadores deveriam ter concentrados na terça-feira à noite. Nem sempre devemos confiar tanto em jogador de futebol que tem demonstrado nenhuma satisfação em correr em defesa do Clube Atlético Mineiro. Eu falo por experiência. Quando estive, por exemplo, no Fortaleza Esporte Clube, em que quando o jogo era um jogo importante, a concentração começava um dia anterior e às vezes começava até 2 dias antes. Sabe por quê? Porque o jogador de futebol, ele tem uma certa irresponsabilidade dependendo das companhias. E o jogador, quando não concentra um dia antes, se chegar lá um amiguinho com um carro na porta, vamos ali na casa de fulana de tal, ou fulano de tal, vamos no barzinho fulano. Ele fala, realmente eu vou lá, vou dar uma esticadinha. E aí entra pela madrugada, vai dormir, e aí
aí chega na concentração, ou seja, de manhã, no dia do jogo, aí passa o tempo todo dormindo, mas não recupera as energias. O certo é concentrar antes. Então, o caso, por exemplo, do Galo, vai jogar contra o Atlético do Paraná? Sim. Vai colocar uma equipe mista? Vai. Mas que equipe mista é esta? O Nathan Silva é titular nessa equipe mista, né? O Nathan Silva é titular nessa equipe mista. O Alan também é titular nessa equipe mista. Por quê? Porque tem que ser. Agora, chega e coloca um time misto, mas dá liberdade para que na outra quarta-feira os titulares, aqueles realmente que vão entrar em campo, os 11 titulares, cheguem de manhã cedo na concentração para jogarem à noite. Futebol não é assim não. Futebol não é assim não. Jogador de futebol, você tem que estar com um olho no padre e o olho no bispo. Principalmente pelas péssimas companhias que eles conseguem a partir do momento que estão com sucesso. E as oportunidades noturnas, elas não faltam. Ah, Levi, mas tem uns jogadores que são casados. Muitas das vezes ele pega a esposa, pega o outro, também pega a esposa e vão curtir a noite. Eu não estou falando que o jogador casado vai pular cerca, não. Quantas e quantas vezes já tomei conhecimento disso? Não, vamos reunir na casa de fulano, vamos ficar lá até 11 horas da noite. De 11 passa para 1 da manhã, porque o papo está bom e a bebidinha também. Então, futebol é coisa séria, meus amigos. É por isso que a imprensa paulista já está contando como certa a vitória de 2 ou 3-0 em cima do Galo. E aí é aquilo que nós temos que falar daqui. Futebol é uma profissão que tem que ter pessoas responsáveis vestindo a camisa. Mas, por diversas vezes, o clube é prejudicado por supervalorizar determinados jogadores de futebol quando eles não têm estrutura para simplesmente não prejudicar o seu próprio futebol. E prejudicando o seu próprio futebol, está prejudicando o clube que paga com o seu dinheiro, torcedor. Esse dinheiro suado, que hoje você, para assistir uma partida de futebol, a média de preço é em torno de 150, 180 reais. É muito dinheiro para um país que o salário mínimo é 1.200 e pouco. É muito dinheiro. Então, eu queria que o torcedor que paga procurasse ser fiscal. Hoje, com o celular, você pode filmar, você pode fotografar e pode colocar nas redes sociais. Então, meus amigos, minhas amigas, futebol tem os mínimos detalhes e eu acredito que é isso que está faltando
do Galo, muita liberdade, quando na verdade tem que ter concentração. Tem que ter concentração no clube para depois ter concentração no jogo. Porque jogar 45 minutos iniciais, como jogou, e chegar no segundo tempo, entregar o ouro ao bandido, bandido no bom sentido, é uma expressão que se usa, Palmeiras não é bandido, é simplesmente uma expressão que se usa, porque é a pura realidade. Os gols marcados pelo Palmeiras foram gols tranquilos, e tudo ali entre Júnior Alonso e o Nathan Silva. Por quê? Por que não colocar agora dois zagueiros diferentes? O Igor e o Jamerson. Pronto. Este é o futebol, meus amigos. São mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Eu sou Levi Lafetard, jornalista, radialista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa e general manager em futebol. Você sabe o que é general manager em futebol? Procure saber para poder entender aqui os meus vídeos, quando eu faço as críticas construtivas, porque o Atlético Mineiro é aqui de Minas e eu torço para que o futebol mineiro não seja ridicularizado como está sendo. E se houver alguma dúvida quanto ao meu currículo no que se refere a General Manager, é só procurar no meu blog Bureau Sportif Lafetard. Está tudo lá. Está tudo lá um pouco, é claro, porque tem muita coisa que ainda irei publicar. Um abraço. Até lá.